Olá, pontualmente começaremos aqui a nossa live pós-curso, pós-fellow. Foi tudo muito bom. Vou conferir aqui para ver se está bonitinho, se eu estou bem aqui na gravação. Vou tentar entrar mais um pouquinho aqui na frente. Tá? Então vamos lá. Vou pegar aqui o meu passador aqui de slide. Hoje está bem legal aqui a seleção. O final de semana foi super caprichado, o grupo é muito bom, tanto o grupo de fellow quanto o grupo do curso, fizemos bastante exame. Já peço desculpa por não ter colocado tanta coisa, dica durante o evento aqui, realmente foi intenso. Fizemos muito exame na sexta-feira, tivemos muito procedimento, coisa diferente. Sábado e domingo também fizemos 45 exames, então não deu tempo tanto de ficar editando e colocando, então acabei fazendo coisinha mais rápida. Peço também desculpa aí, hoje eu tô aqui em casa, o vizinho tá aqui fazendo a reforma, e o pior é que eu não posso nem reclamar desse cara, que esse cara me quebrou um monte de galho, e é ele que tá me ajudando muito a fazer o evento, o Stereotalks. Ele faz eventos também, então ele me deu todo o contato, então Rafael aí, obrigado, que fique aí o barulho, espero que não atrapalhe tanto a apresentação. Se tiver um pouquinho de coisa, eu vou olhando aqui do meu lado aqui o chat. Se tiver coisa, eu tento botar um fone, alguma coisa para melhorar. Espero que estejam escutando bem. Quais são os tópicos aqui de hoje que a gente vai falar? Então, vou começar falando do Stereotalks. Algumas pessoas vieram perguntar para mim o que é. Soltei a público isso segunda-feira passada. Já tinha colocado algumas semanas antes para quem era do Sterology, para a venda da entrada. O posicionamento da ótica, olha, vamos falar bastante de técnica básica, tá? A gente às vezes acha que, poxa, técnica básica tem que ser... Mas no começo, não é. A gente tem que estar toda hora relembrando, entendendo o posicionamento, porque tem muita coisa básica que às vezes a gente não faz realmente. Então, achei bem legal a gente rever a questão da posição da ótica. Vamos falar também de camisa externa, foi uma dúvida que surgiu tanto no fellow quanto no curso, quando que usa, por que usa, vantagens, desvantagens. Vamos contar um pouquinho da história também de por que a gente não usa camisa externa na América do Sul. A importância da equipe de sala, eu nunca comentei isso, às vezes eu vou soltando algumas coisinhas, a minha aula de mioma, eu bato muito nessa tecla. Eu acho que dessa vez acho que vale a gente comentar um pouquinho, até para reforçar isso, para quem está participando do fellow, para quem está participando do curso, observar um pouco mais e tentar jogar isso para a sua própria equipe, onde vai trabalhar. E vamos falar de material novo. A Endomaster, que me ajuda aqui nos cursos, me ofereceu algumas pinças diferentes, entre elas duas pinças minhas assim que eu sou fãzaço, uma delas é a pinça tenáculo, outra delas é a tesoura com ponta fina, em que eu vou mostrar aqui, não vou falar de todos os materiais, vou falar bastante da pinça tenáculo, e vou mostrar aqui que a gente usou bastante no final de semana. Vou começar falando aqui do Stereotalks, tinha surgido algumas dúvidas a respeito disso, o que é esse encontro, e já me vieram perguntar se é congresso. É tipo um congresso. A ideia é a gente fazer aulas curtas e mais objetivas, sem aquelas aulas demoradas de assuntos que a gente consegue aprender em livro. Então a ideia é a gente focar em problemas do dia a dia, como às vezes eu coloco aqui no Estereoscopia BR, é o jeito de informação que eu gosto de passar, é como eu coloco no Sterology, é como eu tenho visto, é como o próprio TED Talks faz, né? Eles colocam um problema, em 10, 15 minutos ele apresenta a solução e a gente vai poder depois discutir e conversar bastante. A respeito das vagas, vai ter vaga tanto para fazer presencial quanto vaga online. Quem não puder comparecer no evento, vai ter a possibilidade de fazer por teleconferência, vai ser ao vivo. Então, as nossas colegas aí que estiverem grávidas, que estiverem com criança pequena, os colegas obstetras que estiverem acompanhando o trabalho de parto, qualquer que seja o motivo, vai poder acompanhar isso ao vivo também, sem grandes problemas, vai poder participar bastante. Quem estiver com a gente lá, são vagas restritas por causa do espaço físico. A gente vai ter um evento social também, então é uma coisa que eu sinto muita falta. Estava revendo agora algumas fotos aqui para botar a foto do professor Arias para falar da camisa externa, e estava vendo dos eventos que a gente fez em Barcelona, em Cities, é gostoso essa relação de proximidade, o bate-papo, e é também momentos que a gente acaba aprendendo. Nesse local, a ideia é a gente juntar e criar um networking, que eu vou juntar médicos, médicos com empresa e empresas com empresa. Porque é importante esse conhecimento em que a gente sempre acaba se ajudando.
seja no encaminhamento de uma paciente minha, sei lá, que mora no Pará, vou encaminhar para o colega que está lá, seja um equipamento que às vezes eu preciso, ou seja às vezes um vendedor com outro, que acaba solucionando o problema de um cliente, de uma coisa que ele não oferece, de um produto que ele não oferece. Então isso é bem importante e o foco desse evento será realmente a gente trocar experiência, a gente aprender os problemas que realmente acontecem no nosso dia a dia e a gente também se divertir um pouquinho. Então vai ter degustação de vinho, vai ter brunch, almoço, tudo vai estar lá participando para a gente poder, no momento de pausa, a gente poder bater um papo, dar uma risada e aprender junto também, tá? Então essa aqui, inscrições pelo WhatsApp junto com a Ana. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, me manda mensagem aí que eu vou tirando a dúvida de quem precisar. Vou acompanhando aqui para ver se tem alguma pergunta, alguma coisa no chat. Então, beleza. Então vamos lá. Primeira coisa, que é assim, a posição da ótica. Vamos lembrar, eu não estou com a ótica aqui, mas eu estou com o set de Betoque. Vamos lembrar que a nossa camisa, né, a nossa ótica, ela tem uma angulação de 30 graus. E qual que é a vantagem dessa angulação? A gente poder, só de virar de um lado para o outro, a gente consegue mudar a direção para onde está enxergando. A nossa visão não sai reta, de acordo com a ótica. Então aqui o que eu estou fazendo, o que a gente faz? Né? A gente vai girando aqui um pouquinho, mas a gente vai colocando a direção da ótica sempre na parte inferior da tela. Por quê? Porque a minha fibra está para baixo, então eu estou olhando para cima. Outra coisa também que já surgiu dúvida, esse ponto de referência varia de acordo com a ótica. Tem ótica que fica para um lado e tem ótica que fica para o outro. Então é importante você saber para onde está esse ponto de referência. Qual que é o certo e errado? Não tem certo e errado, é importante você saber. Então no caso aqui que a gente está fazendo o exame, qual que é a direção da ótica? Sempre na parte inferior da tela próxima aqui do ponto de referência, que ele está oposto à direção de onde a gente está enxergando. Sempre na parte de baixo. Por quê? Por causa dos 30 graus. A angulação de 30 graus, você não centraliza. Você é como se estivesse com a sua cara reta, mas olhando para cima. Se por acaso você centralizar a sua ótica aqui, o que você vai estar fazendo? Você vai estar fazendo dessa forma, com 30 graus em relação ao canal. E batendo em 30 graus em relação ao canal, você vai fazer o quê? Você vai ficar raspando na parede posterior do canal e do útero da paciente. Batendo na parede posterior, você vai causar dois problemas que atrapalham tanto na estereoscopia ambulatorial sem anestesia quanto a com anestesia. A sem anestesia vai atrapalhar porque vai sangrar, vai levantar resíduo, né, vai levantar material e vai sujar a cavidade, e além de tudo vai doer para dedar na paciente, pode atrapalhar e inclusive impossibilitar seu exame. Na esteroscopia cirúrgica, paciente anestesiada, vai sangrar e levantar resíduo e vai atrapalhar também. Então respeita a anatomia da paciente. Então se você está entrando, não vai retinho aqui, você vai o quê? Você vai abaixar, né? Você vai abaixar a mão e você vai acompanhando. E vai colocar o teu destino na parte inferior da sua tela, tá bom? Então isso é uma coisa bem clássica para falar. Isso eu acho que assim, a gente tem que repetir toda hora. Isso aqui é uma coisa de ser treinada, porque a gente instintivamente vai centralizar a camisa. Ah, e se por acaso eu estou usando o mini ressectoscópio, estou usando lá o Gubini e a ótica dele é de 0. Aí você vai centralizar. Porque você não vai ter angulação, você não vai ter essa divergência aí no teu destino, aí você pode centralizar a tua imagem. Então é importante você saber qual material você está usando, para que técnica você vai fazer na hora que você for entrar na sua cavidade. Tá? Acho que o posicionamento disso aí não tem muito que a gente comentar, isso aí é clássico, isso exige treinamento. Tá? Isso é faz. Se tiver um cara chato como eu, como o Rafael, fica lá, baixa a mão, baixa a mão. Inclusive, a fala baixa a mão é do professor Ari, fala barra lá, mano. Por quê? Porque a maioria dos úteros estão em antiverso flexão e você vai fazer o quê? Você vai abaixar a mão para acompanhar o útero e não bater na parede posterior. Então lembra do Arias falando do barra lá, mano, lembra de mim, lembra do Rafa falando aí para baixar a mão e respeitar a anatomia do canal. Vamos para o próximo, que é a camisa externa, tá? Então falei bastante aqui do Arias. Então o que eu estou falando aqui agora aqui? Por que eu falei do Arias? O Arias, tá? Isso aqui é história, tá? Se alguém não concorda, se alguém tem alguma outra história, qualquer coisa que seja, depois vocês falam. O que eu aprendi e o que eu vou continuar repassando é que o Arias foi a primeira pessoa que tirou a camisa externa e repassou essa informação. E nessa foto aqui tem o professor Arias, que é esse senhor simpático aqui, e o professor Lula, que ele é o cara que responsável pela disseminação dessa informação, dessa técnica.
Então são as duas pessoas que mudaram a técnica e eu vou mostrar por quê, qual foi a ideia do professor Arias, quais as vantagens da camisa externa e as desvantagens da camisa externa. Porque o importante é a gente não ficar numa bitola e falar, eu sou Team Arias, que eu uso a camisa externa, eu sou Team Betoque, porque o Betoque tem uma brincadeira, que o Betoque falou, poxa, eu uso, os dois meio que ficaram brincando, que estavam brigando, um era duas camisas, outro uma. O importante é vocês entenderem o que cada um fala, de acordo com a situação que vocês estarem confrontando, de acordo com a dificuldade, vocês vão usar a camisa ou não usar a camisa, ou no meio do caminho tira o equipamento, bota a camisa e coloca lá. Então é importante vocês conhecerem para saber quando que usa e quando que não usa. Botei uma foto aqui, isso aqui foi de um outro final de semana que a gente fez. É uma das principais vantagens, né, da camisa externa, é poder lavar a cavidade uterina. Na esteroscopia ambulatorial, muitas vezes a gente não precisa lavar a cavidade uterina. Por isso que a gente muitas vezes não vai utilizar a camisa externa. Então vamos lá, vamos tirar aqui a camisa externa, é esse equipamento. Vamos falar assim, vantagem de não utilizar a camisa externa. Primeiro, o nosso diâmetro é menor. Então, principalmente em pacientes com estenose, pacientes com colo mais difícil, principalmente pós-menopausa, a gente vai ter uma facilidade, a gente ganha, na verdade a gente perde, né? Quase 1 milímetro de diâmetro, que é importante para pacientes com colos mais difíceis de entrar, colos menores. Por outro lado, a gente não tem a necessidade tanto de lavar a cavidade. Nesse caso, por exemplo, que a gente estava sem a camisa externa, o que a gente pode fazer? A gente volta, vai para frente, pode aumentar um pouco a pressão para fazer lavar a cavidade. Então, nem sempre a gente vai precisar, na verdade, a minoria das vezes, a gente sente uma necessidade de utilizar a camisa externa. Ah, mas eu gosto. Fica à vontade, entenda a vantagem, as desvantagens de cada situação e adapta na sua vida. Outra questão, então, você reduz o tamanho do calibre, porém também ela fica um pouco mais frágil. A gente utiliza na grande maioria das vezes, acho que vou chutar 1% mais ou menos, em quem tiver usar a camisa externa. Então essas aqui são as vantagens, o professor Arias que descreveu. Já escutei outras pessoas falando que coincidentemente também, que começaram a fazer esteroscopia e cortaram pelo mesmo modo, tá, o uso da camisa externa. Mas o que todo mundo acaba comentando é o seguinte, você não vai utilizar? Deixa ela lá do ladinho para você, porque se precisar utilizar, você tira, interrompe o procedimento, coloca a sua camisa e bora lá trabalhar. Então isso aí ajuda bastante. Agora eu vou falar da vantagem da camisa externa. Então assim, eu falei que a desvantagem é aumentar o diâmetro do equipamento, só que algumas vezes isso pode ser uma vantagem, já vou explicar quando. Primeira vantagem é poder lavar a cavidade uterina. A gente tem essas bolinhas aqui do lado, alguns têm risquinhos, o que for. Então, a gente vai jogar a meio de extensão líquido pela camisa interna e pela camisa externa a gente vai aspirar. Uma coisa importante, se você entrou, vamos falar que aqui é o orifício interno e aqui é a cavidade. Se você entrou e deixou, entrou só a pontinha e deixou essas bolinhas aqui protegidas, né, dentro do canal cervical, ela não vai aspirar. Você tem que colocar essas bolinhas lá para dentro. E como é que você vai fazer isso? Ideal, encosta ou chega bem próximo do fundo uterino. Na hora que você chegar com a pontinha perto do fundo uterino, essas bolinhas de aspiração vão puxar o soro e vai fazer essa troca, e com a troca vai limpar. Lembrando que, tá, essa é mais uma crítica do uso da camisa externa, às vezes a gente não vai conseguir lavar a cavidade. Muco, por exemplo, ele não sai tão bem por esses pontinhos e às vezes a gente precisa realmente ficar entrando e saindo para lavar. Outra situação, sangue. Vai fazer um procedimento, abrir uma cápsula de um mioma, vamos fazer uma secção de um septo, por exemplo, ou sineque, que às vezes também pode sangrar um pouquinho mais que tem vaso, sangra, a gente consegue ganhar também um pouquinho aí de visibilidade com essa troca de soro. Também é uma possibilidade legal para utilizar a camisa externa. Uma desvantagem do ganho, né, do diâmetro são nas pacientes com o colinho fechado, mas às vezes isso pode ser uma vantagem. Por exemplo, uma indicação que às vezes a gente faz esteroscopia é quando a gente vai querer colocar, por exemplo, vai colocar o paciente sangra e tal, e vai botar um Mirena, por exemplo, na paciente e não consegue botar no consultório porque ela tem uma estenose. Você entra com a camisa externa, em vez de você ganhar aí 4 milímetros, você vai ganhar quase 5 milímetros para poder passar depois o seu Mirena. Então ajuda também. Ou, por exemplo, o paciente tem uma estenose e ela quer engravidar, você vai fazer o procedimento, mas você pode também, para quebrar a estenose, deixar o colo um pouquinho mais largo, você pode utilizar, ou qualquer uma outra questão que você precise manter
aquele colo um pouquinho maior, tá? Outra situação, fez a sua polipectomia maravilhosa e o pólipo ficou preso e está quase saindo. O que você pode fazer? Aumentar o diâmetro como? Com a camisa externa também. Bota a camisa externa, vai aumentar um pouquinho o diâmetro e você consegue, às vezes, tirar o material de uma maneira mais fácil. Então, às vezes, ter um diâmetro maior do canal não necessariamente é uma perda, não é um prejuízo, mas às vezes é uma necessidade que você precisa e a camisa externa vai ajudar. Então, sempre considera utilizar a camisa externa frente à tua necessidade. E por último, ela aumenta a proteção da ótica, principalmente em procedimentos em que a gente basculhe um pouco mais, e às vezes pacientes que têm um IMC um pouco maior e pode machucar, tendo a camisa externa a gente protege melhor nossa ótica. Isso é bem legal para comentar, principalmente o pessoal que está começando, que é o seguinte, quando você pega às vezes aquela imagem e forma como se fosse uma meia-lua preta, isso é porque você está entortando a sua ótica e as lentes, né? Na ótica são vários blocos de lente, um bem alinhadinho com o outro, com espaços de ar entre eles, e a hora que você enverga um pouquinho, você perde parte da visibilidade e ele forma como se fosse uma meia-lua. E a hora que isso você vai entortando, isso vai crescendo, você vai perdendo a visibilidade, o risco de você quebrar a sua ótica é grande. Inclusive, você pode danificar sem ter a quebra total. Então, toma um pouco de cuidado e com a sua camisa externa você consegue melhorar a proteção da sua ótica. Dica legal, então. Acha que pode ser que você bascule um pouco mais, paciente com IMC mais elevado, que você vai fazer uma angulação maior, usa a tua camisa externa para proteger sua ótica, que é um dos equipamentos mais caros do que a gente usa na mão. Tá? Então, de camisa externa é só isso. Se alguém tiver alguma dúvida aí, eu vou ver se eu consigo acompanhar aqui no chat. Acho que eu consigo, tá? Se alguém tiver, pode mandar aí que, dando, eu já respondo. Equipe de sala, tá? Vou agradecer aqui. Vou falar uma coisa que realmente é verdade, raramente eu falo isso, então assim, eu peço desculpa por nunca conseguir colocar todo mundo nas fotos, porque a gente depende de muita gente para fazer o negócio rodar. Então precisa de muita gente, desde quem atende o paciente pelo telefone, que marca o atendimento, que organiza tudo, secretária, tem muita gente que trabalha nos bastidores. Então eu peço desculpa aí, já fica aquele agradecimento geral, tanto da Clínica City, quanto do Hospital JJM, vocês não fazem ideia a dor de cabeça que é para montar tudo isso. Tá? E se não tiver todo mundo montando, desde o primeiro atendimento até a última pessoa que dá o tchau para paciente, isso não funciona. Tá? Então agradecer, e eu achei legal de comentar isso a respeito da equipe de sala, porque é muito detalhe para a gente poder fazer, para a gente aprender, e é muito detalhe para a gente fazer no mesmo instante, então é fundamental com que vocês treinem a equipe. Se você não tiver uma pessoa legal para cuidar do seu equipamento, uma pessoa legal para cuidar da sua paciente, uma pessoa legal para cuidar do ambiente durante o seu procedimento, sem esquecer do restante que eu já comentei da organização, provavelmente vai ter mais complicação, vai dar mais erros do que o normal. Então, que nem aqui está a foto aqui, tem equipe, que é a equipe da CIT, poxa lá, roda tudo direitinho. Então é importante ter, por exemplo, aqui a Carol. A Carol, ela trabalha comigo no Cachoeirinha, ela trabalha com o material que a gente pega lá, e comigo ela trabalha tanto ajudando em sala, quanto... Carol é bombril, ela trabalha mil utilidades. Então ela trabalha com a gente com material, então ela cuida do meu equipamento, do equipamento da Endomaster durante os exames, lava, limpa, lubrifica no final, troca, leva. Ela fica em sala ajudando o restante da equipe, ela ajuda a acalmar a paciente, ela já tem o traquejo do jeito que eu gosto. A gente trabalha aí desde acho, 2017, mais ou menos, 7, 8 anos que a gente está junto. E é legal essa conexão, porque facilita. Eu sei que ela está lá do lado, então não preciso nem ficar às vezes procurando, eu sei onde ela está, ela sabe como que está funcionando, ela sabe quando um problema está para acontecer, ela sabe orientar, às vezes, o fellow, ela sabe orientar bem também o aluno do curso para montar equipamento, posicionamento, como que coloca a fibra. Então isso é bom. Ela sabe orientar também o restante da equipe da sala, então ela me ajuda muito. A Paty já está comigo, vai fazer acho que 1 ano e meio também. Tem a Ju, que é estagiária, e a Luciana que está aqui também, que estão lá com a gente um pouco menos tempo e já vão pegando. Então ter essa intimidade, né, profissional lá dentro, a gente já saber o que está acontecendo, facilita muito. Isso melhora muito a segurança da paciente. Então eu tenho a confiança de que a paciente está
bem orientada a respeito da questão total, a parte médica, a parte do procedimento, é obrigação nossa explicar, mas elas explicam também, então elas sabem das coisas que estão acontecendo, de repente se a paciente sentir um pouco mais de dor, ela já sabe o que está fazendo, se a paciente está sobre sedação, como acontece no fellow, alguns procedimentos, já está tudo bonitinho, então as coisas funcionam bem. Aumenta a segurança, aumenta a efetividade do procedimento, elas conseguem tranquilizar, não precisa ficar pedindo, vai lá e conversa com a paciente, então elas já acertam a luz do ambiente, quando é um procedimento sem anestesia, elas conversam com a paciente, dá a mão para a paciente, bota a musiquinha, bota o fundo, bota as coisas para poder melhorar toda a questão. Então isso é muito importante, então eu reforço, eu não comentei tanto nem com os alunos, nem com as fellows, mas assim, o que a gente for aprendendo vai passando para as equipes, e tente, se possível, sempre manter uma equipe parecida, porque isso vai sempre mantendo uma linha homogênea da sua forma de trabalho. E com certeza, a minha linha é mais ou menos uma, do outro vai, porque cada um tem uma questão, tem uma parte individual também de como que faz o trabalho. Tá? A técnica tem na literatura, do restante, aqueles traquejos, as graças e os pormenores vai. Uma colega nossa deu até a ideia, depois eu vou avaliar se isso é possível, que falou que utiliza isso em colocação de DIU, ou em outros procedimentos como chupa-pirulito, DIU não, desculpa, ela fazem isso às vezes em colocação da esterossalpingografia. Vou dar uma procurada, ver se isso é permitido fazer em ambiente ambulatorial ou ambiente cirúrgico, são coisas que distraem a paciente e facilitam o procedimento. Esse é o espírito da coisa. E outra coisa, o bem-estar também ajuda demais, tá? O bem-estar assim, nosso, a conversa, as piadas, o convívio, e isso torna o convívio mais tranquilo e isso reflete também no nosso procedimento, principalmente nos procedimentos ambulatoriais em que exige um pouco mais de delicadeza e a paciente sente. Muita paciente chega lá e comenta, nossa, o clima é super legal, as meninas são todas legais, todo mundo, putz, o clima é bom, isso reflete na paciente. Quando o clima é tranquilo, quando a equipe está trabalhando bem, quando tudo vai, a paciente percebe esse feeling e ela geralmente relaxa e muitas delas entram na brincadeira lá junto, tá? Se fosse permitido, isso eu já falei várias vezes, eu gostaria de filmar esse ambiente para vocês verem como que é o procedimento ambulatorial. Então, acho que isso aqui reforcem e repliquem no ambiente de vocês esse tipo de trabalho. Mais uma vez agradecer aí por toda a parceria de todo mundo e pedir desculpa por várias vezes que eu deixei, que eu omiti esse agradecimento, essa participação de vocês. Então vamos lá, olha, eu sou fãzaço dessa pinça, tá? Muitas vezes eu já escutei gente falando, mas a pinça e não sei o que, usa pouco. Cara, mas quando usa, ela resolve o problema. Qual que é a sacada? Essa pinça aqui se chama tenáculo. Tenaculum é o nome da pinça Posi que a gente usa para pegar o colo. É aqui, ó, ela tem aqui esses dentinhos. Ela é como se fosse uma pinça Posi realmente, mais de 5 frentes, que ela vai no canal acessório de trabalho. Então, por que ela resolve? Ela é mais forte, ela tem a capacidade, então, de agarrar o material e não permite ele escorregar. Mas quando o material é muito grande, quando o material é muito grande não tem jeito, não passa, tal, e beleza. Mas, por exemplo, esse pólipo que a gente tirou no fellow, estava super complicado para tirar, a gente pegava com o braço e ele escorregava. Então, qual que é a sacada dele? É esse dente, ele tem uma garra muito mais forte, ele é uma pinça mais resistente também, e um detalhe importante, ao contrário do grasping, que quando você pega alguma estrutura, ele fecha e não fecha até o final, essa pinça, ela fecha até o final. Então ela está abertona, só que quando ela vai para frente, essa aqui acho que também está fechada. Então, na hora que ela fecha, ela encosta um dente com o outro. Então, se você fizer uma força muito grande na tua articulação da manopla, ela vai fechar lá na frente e vai parar. Então, o que isso quer dizer? A gente tem duas articulações nessa pinça. A gente tem uma articulação bem forte aqui, né, mais resistente na manopla, só que na pontinha a gente tem uma articulação super delicada. Então, na hora que eu pego uma estrutura e faço uma força nervosa lá na minha manopla, na ponta ela não vai refletir essa força. Só que se tiver alguma coisa no meio que não vai conseguir encostar até o final uma ponta com a outra, como acontece com o grasping, eu posso quebrar. O que vai acontecer às vezes no caso do DIU. Então, a hora que eu aperto com muita força lá na frente, às vezes eu forço e quebro a minha pinça, a minha articulação lá na ponta. E isso é mais difícil de acontecer com essa pinça, porque ela vai encostar, ela tem um espaço na hora que ela fecha, e você consegue
Se você apertar de forma, não precisa, né, apertar com toda essa força, apertou com mais força, reduz a chance de quebra. Então ela é mais resistente, encosta uma ponta com a outra, tem o dentinho e ainda reduz a chance de quebra. Então, como nesse caso aqui, era um DIU que ele entrava um pouquinho no 1000 metros, então a gente viu no ultrassom que não chegava perto da cerosa, a gente viu que era só um pouquinho de uma das hastes que estavam lá dentro, identificamos antes, conversando com a paciente, grudamos aqui, ó, ela no meio na FART, que ela também deu uma encrencada, que ela formou uma sinequiazinha, e fomos puxando delicadamente aqui. Por exemplo, você viu que ela repara que ela fecha a garrinha lá na frente, ela não fica... Então ela fechou lá dentro, tiramos o DIU inteirinho lá dentro, estava incomodando a paciente. Então, ela tem algumas questões que resolvem bastante problema, então para mioma, para pólipo e para DIU, ela ajuda muito. Em caso que você poderia ou danificar seu equipamento ou não conseguir retirar o material. Então assim, então eu tenho que comprar 2 pinças, essa que eu vou comprar? Não, compre um grasp e compre uma tesoura. Mas eu agora estou fazendo, estou tirando os pólipos e tal. Tem essa pinça, talvez seja a terceira pinça para você avaliar em ter. Por quê? Porque ela dura bastante, você tem usos bem importantes para fazer e ela é solucionadora de problema. Então, considere ter essa pinça lá do lado, essa pinça é bem legal, considere ter para quebrar bastante os seus galhos. Então, vou encerrar aqui com o pessoal. Eu sou cheio de ficar pedindo desculpa, né? Vou falar, não consegui tirar foto de todo mundo aqui do curso de final de semana. Foi bem intenso, a gente fez exame para dedéu, a gente viu muita coisa, tanto na sexta-feira quanto no sábado e domingo. Corrigimos septo no fellow, a gente tirou pólipo, mexeu com mioma, fez biópsia, viu lesão suspeita de neoplasia maligna, vencemos estenose. Foi um final de semana e foram 3 dias muito floridos, muito legais. E mais uma vez, não consegui colocar muita coisa de parte de técnica no Instagram, porque estava intenso realmente isso, tá? Mas foi bem legal. Grupo muito bom, elas já perceberam a evolução dela, então a pessoa diz, será que vai dar certo? Vai, aprende, faz uma, faz duas, faz 3 e pega o embalo aí que vai super legal, tá? Então a equipe foi boa, foi todo mundo legal, demos bastante risada também, e assim, eu falo muito nessa parte social, nessa parte da risada, porque quando a gente está num ambiente gostoso, um ambiente sadio, o aprendizado, a técnica flui mais fácil. Essa é a ideia do Estereotox, a gente está num ambiente gostoso, a gente poder tomar um espumantezinho depois, dar uma risada, conhecer gente nova, às vezes trocar ideias de coisas acessórias, eu faço muito isso no Sterology, de outras coisas que a gente precisa ter. Então às vezes a gente pode trocar uma ideia com um colega que pega material de um lugar diferente, cobra de uma maneira diferente, tem um jeito diferente de tratar o paciente, tem um jeito diferente de abordar, de marketing. A gente ganha muita coisa no bate-papo, e vocês sabem que de bater papo eu sou craque nisso, tá? Então eu gostaria que vocês fizessem um pouco mais. O meu objetivo lá é vocês conhecerem gente diferentes, verem pensamentos e técnicas diferentes. Uma coisa que eu esqueci de falar, vai bastante gente de grupos diferentes, então a gente vai poder perceber estratégias diferentes de resoluções do mesmo problema. E é bom a gente ter técnicas, armas diferentes para poder resolver o mesmo problema, porque às vezes a gente se dá bem com um, ou não se dá bem tanto com uma outra técnica que às vezes um apresenta. Então tem um aparelho que, não vou tão bem com esse, mas com o outro vai bem, e a gente acaba pegando ideias diferentes. E quanto mais a gente souber, quanto mais amplo for nosso leque de resolução, melhor para as nossas pacientes. Tá? Muitas pessoas estão perguntando a respeito do fellow, do curso prático. Esse semestre aqui fica o semestre inteiro, as 6 alunas. A partir mais ou menos de abril, maio, a gente começa a ver as datas do segundo e a gente abre uma nova seleção. Esse final de semana fizemos 45 exames no curso prático ambulatorial. Ele é muito mais focado para realmente a parte ambulatorial, entrada no colo. Lógico, o paciente está bem, tiramos o pólipo para dedéu, fizemos um monte de biópsia, foi super legal, conseguimos fazer bastante coisa. Enquanto que o fellow é um pouquinho mais restrito, são só 2 pessoas lá dentro, a gente tem um pouquinho mais de calma, praticamente todos os procedimentos tem biópsia ou polipectomia, a maioria deles tem a paciente anestesiada, o que facilita a gente fazer biópsia, treinar melhor a pegada, e a gente consegue então fazer mais a parte de biópsia. Cada um tem o seu foco, eu posso ajudar, eu ajudo muito a indicação de cada grupo, tá? Para mim é interessante, é fundamental, na verdade,
com que eu direcione bem para o objetivo do interessado, qual curso ou se é fellow para fazer. Então tá com dúvida, manda. E também eu deixo lá salvo na minha agenda quem tem interesse. Assim que sai a nova seleção, eu já aviso, mando mensagem e vou dando aí a dica que precisar para cada evento que for. Tá? Terminar agradecendo as empresas. Endomaster, poxa, maravilhosa, equipamento sempre de ponta, tudo bonitinho, caixa, por sinal, eu amo a caixa de vocês, tá? Se algum dia tiver uma caixa dessa sobrando e quiserem me paparicar aqui, vou até botar aqui que eu tô gravando também, para quem não conseguiu ver inteiro, vai ter aqui, ó, que caixinha lindona, quem não conseguiu ver ao vivo, pô, tua mãe deve estar trabalhando 11 horas da manhã, essa caixa aqui é linda, tudo ótimo, imagem bonita, ótica ótima, equipamento show de bola, pô, camisa externa com engate rápido, pô, só tenho a agradecer para vocês, tá? Tô com de melhor de material para trabalhar. Além disso, que eu falo, a equipe é importante, também o feedback de vocês, né? A assistência que eu tenho com vocês, qualquer dúvida que eu tenha, qualquer coisa que eu preciso, pô, preciso de uma pinça diferente, vão lá, tem tudo disponível, então brigadão, tá? Acho que vai ser mais um ano ótimo com vocês. MDTech, poxa, Renanzinho lá comigo ajudando muito, indico muito a empresa, tanto o Marcelo, que é um dos responsáveis, e o Renan, que é um cara muito capacitado, além de estar na parte de vendas, também me ajuda muito com a parte, ele é técnico, então ele conhece, entortamos um pouquinho a pinça, por sinal, um tema bem legal para a gente falar no próximo pós-fellow, pós-curso, de entortar, ele vai lá e resolve a pinça, orienta bastante a gente, dá muita dica para o aluno, para o fellow, sobre como que cuida, como que limpa, como que lava, além da Carol que fala muito disso, então é legal, tá? Muito obrigado pela ajuda, tanto ajuda dos equipamentos junto, quanto também de estar lá junto com a gente para dar as dicas das coisas, de como melhora, né, a imagem que faz, e agradecer a CIT também, tá? A clínica que oferece a estrutura para o fellow, poxa, maravilhoso, e quem gosta também da parte de reprodução, quiser, eles têm fellow também lá na CIT, acho que a seleção foi agora, mas para o ano que vem, é uma clínica excelente, tem centro cirúrgico, para a parte ambulatorial, parte cirúrgica, reprodução, maravilhoso tudo, tá bom? Muito obrigado para quem assistiu até agora, deixa eu ver se ficou alguma coisa, alguma dúvida. Sem dúvida, faz parte, a gente depois discute um pouco mais. Muito obrigado, até a próxima, até o próximo mês, tchau!